Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Emerson Facioli e eu sou o CEO da ECF Consultoria. Hoje nós vamos bater um papo super especial e falar de um projeto da ECF Consultoria em parceria com o Mercado Livre, onde nós estamos trabalhando para digitalizar todo o polo moveleiro. Nós temos dois caras super especiais, dois especialistas aqui que estão trabalhando nesse projeto comigo. Um deles é o Erlon de Barros, nosso consultor-chefe do projeto. Tudo bem, Emerson? Tudo bem? Prazer. Beleza, tudo pessoal. Jóia. Temos aqui também o Thiago Messina, meu sócio, diretor da empresa. Tudo bem, Thiago? Fala, pessoal. Boa tarde. Prazer estar falando com todos vocês. Bom, hoje nós vamos ter o prazer de falar sobre o projeto. Vamos trazer coisas aqui muito relevantes para ajudar todo o polo moveleiro a entender como funciona esse projeto que está revolucionando e está digitalizando o mercado e está trazendo muita performance para toda essa galera. Bom, preparem-se para ter um bate-papo especial, onde nós vamos falar sobre temas como se profissionalizar em vendas através do Mercado Livre. Tiago, faz uma gentileza para mim, se apresenta, me fala um pouco dos desafios que é digitalizar o polo moveleiro. Vamos lá. Primeiramente, prazer estar fazendo esse podcast aqui com vocês. Vou explicar um pouquinho de todo esse processo, mas até antes de eu entrar de fato nessa tua pergunta, eu vou contar um pouquinho sobre quem somos nós, né? Por que a gente está aqui podendo, né, ter a oportunidade de ter esse papo e apresentar para vocês o que nós fazemos. Então, meu nome é Thiago Messina, como o Emerson trouxe, sou diretor de operações da ECF Consultoria. Já trabalho junto com o Emerson aí há mais de 5 anos. Hoje tenho o prazer de ser sócio dele, estar aqui dentro do projeto com o Mercado Livre, mas esse caminho de trabalhar junto com vendas online já é algo bem mais antigo. A gente já tem aí um tempo de caminhada bem longo. Vou apresentar um pouquinho aqui para vocês de quem nós somos. Pessoal, se vocês puderem passar o slide para mim, trazer aqui um pouquinho da nossa história, né? Então, a ECF Consultoria já está no mercado aí há mais de 9 anos. Nós temos o prazer de dizer que somos uma consultoria Platinum do Mercado Livre, né? Eu sempre gosto de dizer que o fato de sermos Platinum não é algo só relacionado à medalha, mas sim ao fato de que a gente consegue trazer os resultados que a plataforma espera junto das empresas que a gente atende, né? Então, a ECF ela nasce com o propósito de ajudar essas empresas aí que estão vendendo no Mercado Livre, estão vendendo em outros marketplaces a dar um próximo passo na jornada e com isso, óbvio, a gente traz toda uma metodologia exclusiva que pode auxiliar vocês no trabalho. Entrando um pouquinho mais em específico na parte, né, do que você trouxe aí, né, o desafio de vender móveis online, né? Como começou esse projeto junto com o Mercado Livre? Cara, então, vamos lá. Esse projeto, na realidade, é uma construção disso que eu estava falando para vocês, né? Então, a partir do momento que a gente se torna Platinum no Mercado Livre, a gente passa a ter um nível de acesso diferenciado com eles, né? E com isso a gente começa a se envolver em alguns projetos, entender algumas necessidades. Então, o projeto de polos, né, que é o que traz a oportunidade de a gente estar digitalizando essas cidades, é um projeto focado em trabalhar o que o Brasil já faz muito bem. Então, eles vão atrás dos polos, principais polos industriais que tem. Então, a gente tem hoje dentro do projeto alguns tipos de polos e a nossa oportunidade foi em trabalhar com o polo moveleiro. Então, foi um projeto que foi desenhado pelo Mercado Livre e apresentado para nós, né, como a oportunidade de ser a consultoria que participa disso e ajuda essas empresas a dar um próximo passo. O Mercado Livre enxergou uma grande oportunidade, né, no mercado. Ele viu a possibilidade de vender móveis através da internet, viu que já havia um fluxo de venda relativamente grande e decidiu apoiar as cidades que são polos nessa jornada e, com isso, trouxe a ECF Consultoria, que hoje é a maior referência no segmento de vendas de imóveis pela internet, não é isso? Exatamente. Muito legal. Elon, por favor, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua experiência no e-commerce e como esse desafio, como está, né, esse desafio de digitalizar cidades inteiras através desse projeto. Fechou. Fala pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Erlon de Barros, eu sou hoje o gestor do projeto de polos lá dentro da ECF. Então, eu já trabalho há alguns anos com o Emerson, com o Thiago, né? Venho nessa caminhada junto com eles há 4, 5 anos. Então, a oportunidade surgiu a partir do momento que a gente, né, fazia apenas consultorias para empresas fechadas, e aí a gente teve essa oportunidade que o Mercado Livre trouxe para a gente expandir, trazendo essa implementação de empresas que ainda não vendiam no online. Então a ideia é, de fato, né, ser um parceiro da empresa,
A gente tem todo um time que faz uma gestão completa, né? Desde a gestão de publicidade até a atuação ali para dentro da integração de RP. E o nosso objetivo principal, de fato, é digitalizar as empresas, né? Quebrar essa barreira da venda online, dos produtos maiores e conseguir trazer isso para o marketplace e mostrar para eles que é muito possível você criar uma grande operação para além do físico, né? O online ele é muito forte hoje em dia. Normalmente a vertical de imóveis não explora tanto isso por conta das barreiras que existem ainda. E a nossa ideia aqui é, de fato, conseguir fomentar isso de uma forma escalável, mais rápida. E a nossa assessoria ela conta, né, com um time especializado para conseguir ajudar essas empresas. Legal. Ó, uma pergunta para vocês dois aqui. Nós sabemos que cidades muito tradicionais, que têm polos industriais, como a cidade de Arapongas, no Paraná, e a cidade de Ubá, em Minas Gerais, têm uma certa resistência em vender pela internet por causa da tradição do próprio negócio. Empresas que têm 40, 50 anos, são acostumadas com o universo físico e têm a certa resistência em vender através da internet. E a pergunta para vocês é: quais são as principais objeções que vocês encontram no dia a dia? E mais importante, como através do projeto vocês ajudam essas empresas a superar essas objeções? Posso começar? Pode. Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, e acho que é o ponto-chave, né, quando a gente vem falar sobre vender móveis online, é que isso não é convencional, né? Então ninguém, à primeira instância, pensa, vou enfiar um sofá de 3 metros, né, dentro de algum lugar e vou vender de um dia para o outro. Então, o mercado online, né, e eu acho que o Emerson traz bastante isso ao longo da nossa jornada, ele é um mercado voltado especificamente para produtos com alto valor agregado, pouco tamanho, pouco peso, né, que sejam de fácil envio, para que a gente tenha muita agilidade no processo. Então, o mercado online é muito voltado para o volume. E quando a gente vai pensar num produto muito grande, ou até mesmo um produto que tem um tempo de produção, isso é algo que é um pouco menos convencional quando a gente pensa. É contra-intuitivo, né? Exatamente, é contra-intuitivo. Então, assim, logo de cara, o primeiro grande desafio que a gente tem é logístico. Isso daí é um fato, né? Acho que quem trabalha com comércio no Brasil, para quem tem essa questão de ter que transportar alguma coisa dentro do Brasil, sabe qual é a dificuldade natural que o nosso próprio país tem da parte logística, né? E quando você pensa num produto grande, num produto pesado, você começa a enfrentar outros desafios, né? Porque você não vai conseguir integrar isso pelo que seria a logística convencional, que a maioria dos vendedores utiliza no Mercado Livre, que é o que a gente chama de ME2, né? Isso. E aí, Erlon? Acho que outro ponto importante que a gente pode trazer para além da questão logística, que eu acho que é um fator principal aí de dificuldade que os vendedores vão encontrar, é a mão de obra especializada, que de fato para eles hoje, né, é uma coisa que a gente nota muito quando a gente foi visitar tanto o Ubá quanto a Arapongas, é de fato essa insatisfação que os vendedores têm com a mão de obra, tanto no sentido de ser escassa para as empresas de fato poderem contratar para a fabricação de móveis. Então eles têm muito problema com relação a isso. E aí quando a gente vai falar de um ramo mais nichado que é online, aí piorou. Fica muito mais difícil deles conseguirem encontrar alguém que conheça do Mercado Livre, que saiba complementar o marketplace de fato. Então a gente vai ter aí a questão logística, a mão de obra especializada, que é escassa. E complementando o que o Thiago trouxe da questão logística, quando a gente vai falar dos polos, a gente está falando de regiões que são afastadas do centro. Então a gente enfrenta uma dificuldade dobrada ainda, porque apesar, né, de ser um produto maior, né, as transportadoras têm que se deslocar grandes distâncias para conseguirem chegar no polo, para conseguir fazer a coleta desses produtos. Então acho que a mão de obra especializada, logística e a precificação são aí os pontos mais agravantes que a gente encontra quando a gente vai falar com essas empresas. Falando um pouco dessa parte de precificação, só um passo para trás. A logística, ela é resolvida através de empresas especializadas, através de integradores, né? Então, isso é um problema para o desconhecido, né? Exato. Para nós que estamos no negócio, a gente consegue hoje resolver isso de uma maneira muito fácil. Exato, exatamente. E o que eu ia trazer também, acho que o ponto-chave da coisa, né, é um pouco relacionado à parte cultural das empresas também. Isso pega muito. Então, as empresas elas já têm uma forma de trabalhar, já têm um entendimento de quais são os processos e elas já têm um costume do que o próprio mercado de varejo traz para elas, né? Então, essas empresas, quando a gente vai pensar num setor moveleiro, elas são muito acostumadas a produzir
largos lotes para vender diretamente para uma empresa, para fornecer para uma empresa, e normalmente empresas muito grandes. Inclusive, a gente tem muitas dessas empresas que já trabalham, entre aspas, com online, mas são fornecedores diretos de lojas, né? Então, a gente tem lojas como Madeira, que trabalham com esse tipo de mecânica. A gente tem a Amazon, que também trabalha com esse tipo de mecânico, que é conectar direto com esse fabricante e já colocar o produto sendo vendido pela própria plataforma, né? Então, com isso, tem uma parte muito importante que eu acho que impacta diretamente no que o Erlon trouxe da precificação, que é a questão da gente conseguir entender que a forma de venda é diferente. Então, o pessoal está muito acostumado a trabalhar já com um pedido faturado. Então, eu vou produzir aqui o meu lote já tendo a garantia de que eu tenho essa venda feita, né? E a gente precisa mudar um pouquinho dessa mentalidade para conseguir tanto trabalhar dentro de algumas alavancas que são importantes dentro do Mercado Livre, como central de promoções, tanto quanto para conseguir explicar a importância da gente ter um pulmão, né, de produto, já ter um estoque ali para que ele consiga trabalhar adaptado para qual é a realidade do e-commerce. Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas empresas lá, né? Várias, na verdade, em 2 polos, né? E o que a gente notou é uma certa resistência das indústrias em terem um estoque próprio, um estoque pré-venda, né? Antes de fazer a venda, o cara criar aquele estoque. E aí, para algumas empresas, a gente trouxe a importância disso, né, de você ter um estoque, mas aí um estoque inteligente, pensado em curva A. Exato. Né? Então, cara, faz um pulmão de estoque de curva A daqueles produtos que estão saindo para que você ganhe velocidade na venda. Porque a gente sabe que vender na internet, o comprador, né, ele tem urgência do produto. Sim. Né? E aí o que acontece? Você coloca o prazo lá para 15 dias, o cara já fica meio desanimado de comprar. Então, um grande diferencial competitivo é você colocar o produto à pronta entrega. Exato. Eu entendo que uma indústria não vai conseguir colocar todo o seu portfólio de produtos à pronta entrega, mas os principais produtos de curva A traz um grande diferencial, Erlon. E a gente fez isso em algumas empresas. Sim. E o resultado é absurdo, não é isso? Sim, é o que a gente explora bastante quando a gente vai tratar desse tema, Emerson, porque o que você trouxe é bem relevante. A maioria das empresas, tratando da questão de imóveis, eles vendem e depois eles fabricam, e não o contrário. Sim. Então, quando eu vou mostrar para eles do online, aí, né, fazendo uma junção que o Thiago trouxe primeiro, a gente está tratando de fábricas aqui em muitos casos. Então, uma fábrica ela já tem um volume de venda considerável. Pensando dessa forma, como a gente vai tratar para o online, eles acham que não faz sentido ele vender uma cadeira, eles vender ali um sofá, né? Eu vou fazer quantas vendas eu não vou ter que fazer, sendo que ele já tem aquele hábito de vender em quantidade. Então, primeiro a gente tem que agregar e gerar consciência para o vendedor que é possível, mas que no início, de fato, é um volume menor. E para a gente conseguir gerar essa consciência, essa percepção de um estoque pronto, a gente faz a validação. Então, ok, vamos colocar seu catálogo no ar, vamos ver como vai sair as primeiras vendas e a partir do resultado da validação do que a gente vai ter daquelas vendas, a gente começa aí, então, a ter um entendimento. Vamos produzir o estoque desse item que vende, que o vendedor já entendeu que funciona, que dá certo. Vamos produzir, vamos colocar ele à pronta entrega, porque aí ele vai notar uma diferença absurda de um produto que fazia um volume de venda X com tempo de disponibilidade para um produto que vai estar à pronta entrega. Show. E é um complemento nisso que você está trazendo, né? E eu acho que isso é um ponto fundamental. As empresas, quando elas vão testar ir para o online, elas vão testar isso fazendo o que elas já fazem, no tradicional, no comércio físico. Então, muitas vezes a pessoa vai lá e fala, pô, fui lá, publiquei meus anúncios no Mercado Livre e tal, e não tive resultado. Mas aí quando você acessa o anúncio, você tem lá, por exemplo, um tempo de espera de 12 dias. Então você entende que a pessoa ainda não entendeu muito bem como é que joga essas regras do jogo e por conta disso ela acaba não conseguindo ter o resultado. Então a gente consegue, né, obviamente, é por isso que a gente está aqui, né, como consultoria do Projeto de Polos, ajudar essas pessoas e dar todo esse beabá do como a gente faz as coisas, o porquê a gente faz as coisas, para aí sim entender se a sua operação é viável ou não para o online. Então, o que a gente se depara muito nessas visitas é essa cabeça fechada da forma de trabalhar, né? Então, de não entender que a gente está basicamente construindo uma nova empresa. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Porque é um novo canal de venda. Então, o primeiro ponto muito disso que o Erlon trouxe, né? Pô, eu já tenho um faturamento aqui, minha empresa já é estruturada, já tenho uma indústria e não enxerga o benefício, né, de trazer um canal de venda online como uma nova opção e não entende que esse é um faturamento que ele vai estar produzindo a mais para o negócio dele, que vem de algo que ele já tem dentro de casa.
100%, né? Eu queria levantar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Nós estamos falando da importância de se ter o produto à pronta entrega. Sim. É altamente relevante, isso aqui entre nós Indiscutível. é indiscutível. Mas é importante entender também que pode ser um misto. Claro. Concordo. Senão o cara, Eu ia o falar pessoal que isso, está nos Emerson. assistindo aqui vai achar que não, agora eu preciso ter estoque à pronta entrega, Não não é funciona assim. para mim. Não Eu ia é falar isso. justamente isso. Eu não quero, a gente trazendo essa informação não é gerar uma barreira, mas a gente tem que gerar a consciência. Exato. Então, quando eu entro numa loja e eu vejo que todos os produtos dele têm ali tempo de disponibilidade, eu falo, tá tudo bem, é como você pode trabalhar hoje e a gente consegue gerar um resultado a partir disso. Mas eu quero que você entenda que, de fato, ter essa limitação de não ter a pronta entrega, você vai chegar até certo nível. Sim. Para você conseguir escalar e ultrapassar isso, você vai ter que ter disponível outros modais logísticos que aumentam o seu volume de venda. Legal. Outra coisa que eu observei, que vocês abordaram, a gente não foi, mas eu queria levantar um pouco mais a bola desse tema, é a questão de precificação. Legal. Né? O mercado moveleiro, indústrias, comerciantes têm o hábito de precificar por markup. Certo? Então o cara produz por 100 e vende por 200. 200, é. Então é assim que eles precificam. Quando esses caras vão para a internet, eles tendem a levar essa cultura. Sim. Né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, vou deixar com o Erlon essa. Vai deixar comigo? Tá. Então, quando a gente vai falar do online, o que é desafiador? Assim, o vendedor ele tem que entender que a taxa é variável. E isso já foge totalmente quando a gente vai falar de markup. Markup não é variável nem um pouco. Então, a taxa variável do Mercado Livre ela vai mudar todo o jogo de como você precifica. E aí tem que ter esse entendimento. Acontece muitos casos, por exemplo, do seu mesmo produto, um tem um frete Y e o outro tem o frete X. Como que você vai aplicar um markup em cima disso? Não tem como. Então, cada produto, e não é nem cada produto, é cada oferta que você cria dentro do Mercado Livre, você tem que se atentar às taxas, às comissões, o frete que está disposto ali, porque é a partir disso que você vai precificar. Né? Então, para o auxílio desses vendedores que estão iniciando no projeto, a gente disponibiliza ali uma calculadora, uma planilha que já vai fazer todo o cálculo para que ele possa preencher quais são os dados mais relevantes, margem de contribuição, lucro líquido que ele pretende ter, as taxas do Mercado Livre, o custo do produto é muito importante. E aí, a partir disso, a gente vai ter os valores pré-determinados para que ele consiga encontrar ali um valor ideal de venda dentro do online. Mas é justamente assim, mudar um pouco a cabeça e trazer essa percepção de que às vezes ele vai ter que fazer 2 cálculos para o mesmo produto para vender a mesma coisa. Ele tem que ter essa noção de que é diferente, o jogo do online é diferente, as taxas são variáveis e às vezes você tem um produto que está cobrando um frete de 50, vai passar uma semana, mudou o frete, recalculou, o Mercado Livre mudou, ele tem que voltar na planilha, tem que recalcular o valor e tem que reprecificar. Tem que ficar muito atento porque os valores dentro do online são dinâmicos. Ainda mais quando a gente vai falar de central de promoção, né? Então, a forma como a gente precifica ela é completamente diferente do físico. Excelente. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, para a gente fazer um resumo, né, em relação a essa questão de trabalhar com empresas que já estão consolidadas, empresas que já têm a sua forma de trabalhar, mas que ainda não entenderam como é que é o jogo de vender através do Mercado Livre. Então a gente encontrou aqui um desafio logístico completamente resolvido e de uma forma simples. É um bicho de 7 cabeças para quem não está inserido. Sim. Mas nós temos empresas parceiras que estão conosco, né? Por exemplo, o Mercado Livre, e temos outras empresas integradoras. A gente encontrou aqui o desafio de precificação, que é diferente Sim. da precificação aplicada no dia a dia dessas empresas, mas que uma questão de ter o conhecimento resolve isso de uma maneira bem simples. Nós temos ferramentas para resolver isso de forma bem simples. Qual foi o outro desafio que nós trouxemos aqui? Mão de obra especializada. Mão de obra especializada, que para esses polos, para o próprio segmento de fabril já é uma dor de cabeça danada. Sim. Quando esse cara ele vai para o digital, então o mercado não está preparado, né? Então, com isso, a consultoria traz ali, em conjunto com o Mercado Livre, todo o suporte necessário para que esses caras possam evoluir. Falamos de mais alguma coisa? Cultura. A questão cultural, obviamente, de volume de venda, é o que você trouxe, não foi? Sim, e também da cabeça, né? Muito fechada para os processos que eles já têm estruturados, para o tipo de comercialização que eles já fazem, né? Exato. De não entender que é um... E aí eu acho que uma coisa que o Emerson sempre traz, que eu acho legal trazer para esse momento da conversa, né? Entender que
uma vez que a gente está falando de trazer um marketplace, e aí, Emerson, até se você me permite nesse complemento, Bora. queria trazer alguns dados de mercado, se o pessoal puder passar aqui a tela para mim, para a gente falar. Pode continuar avançando a apresentação, por favor. Aí, legal. Porque assim, eu acho que um dos outros pontos, além da cultura, é um pouco sobre a empresa conseguir enxergar o valor, né, do que a gente está trazendo como a oportunidade de entrar. E a dimensão desse mercado. Né? Exatamente, é um nesse absurdo, mercado. Né? Que era exatamente aí que eu ia entrar, né? Então, a gente tem algumas informações aqui sobre tamanho de mercado, tá? Então, a gente está falando de 3,3 bilhões de receita gerados aí nos últimos 12 meses do Mercado Livre. Isso é um relatório do primeiro trimestre de 2025, tá? Além disso, 67 milhões de compradores únicos. Então, é um número bem relevante, né? Bem relevante. A gente tem ali 13,3 bilhões de volume de venda bruto. Isso também de fechado dólares, nos né? últimos 12 meses de dólares. Isso é relevante, isso é relevante. né? 492 milhões de itens vendidos, sendo que 74% dessas entregas foram feitas dentro de 48 horas. Então, a parte que eu queria trazer assim do valor não é nem necessariamente do ponto de vista monetário, mas é o valor de você estar expondo a sua marca numa plataforma tão grande quanto essa, né? O valor de você posicionar também de forma intangível a tua empresa dentro de um mercado que está sendo acessado por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu quero trazer... Vou puxar esse gancho, então. Se você pegar algo em torno de 5 anos atrás, talvez 5 anos, a nossa realidade, quando nós íamos fazer pesquisas de produtos na internet... Sim. Era acessar o Google. Né? Então, essa era a realidade antigamente. Hoje, esse jogo já virou completamente. Exatamente. E a fonte de pesquisa para produtos online são os marketplaces. E, obviamente, o Mercado Livre, como sendo a maior empresa nesse segmento, Sim. a maior empresa da América Latina, a mais valiosa, tal, não sei o quê, não estar lá representa uma perda de audiência muito grande. Então, o Mercado Livre tem atualmente acho que esse número não está aqui. Está no próximo slide também. Está no próximo slide? Vamos ver. Passa vamos por gentileza. Não é esse aí. Não é. Não, são 184 milhões de usuários cadastrados dentro da plataforma. Se o Mercado Livre fosse um país, Erlon, ele seria o segundo maior país da América Latina. Então, como posicionamento de marca, como posicionamento de empresa, ao meu ver, não faz sentido não estar dentro de um canal de venda. Exatamente. Como esse, entendeu? E aí também vou aproveitar e vou continuar apoiando alguns dados aqui que eu acho que falam muito sobre a importância da gente entender quem está do outro lado do processo de compra, né? Eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar isso, e a gente tem um péssimo hábito de ignorar a pessoa que está do outro lado do processo de compra, né? Nós, como os vendedores, queremos vender. E a gente acaba esquecendo muitas vezes de quem está comprando. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para outros mercados que a gente tem, mercados que estão mais desenvolvidos no que a gente está querendo fazer e olhar como é que são as projeções de números, né? Então, quando a gente olha o mercado brasileiro em comparação com a China, a gente tem ali 50% do mercado de imóveis da China sendo comercializados 100% de forma online. As compras são via e-commerce. Então, metade das vendas de imóveis na China são feitas... Móveis e colchões, exatamente. Feitas de forma online. E quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem 36% desse mercado sendo dessa mecânica de venda. Então, as pessoas que estavam acostumadas a comprar móveis, a comprar colchões, indo até as lojas, elas estão fazendo uma mudança no comportamento de compra. E isso é extremamente importante, porque a gente está falando sobre share de mercado. Então, se você não está no online, você já perdeu esse share. Então, é muito importante a gente começar a olhar para isso e projetar o que é o Brasil. Hoje, o Brasil está com 20% do mercado. Está engatinhando ainda. Estamos engatinhando ainda. Se a gente for pensar no que a gente tem ali, Estados Unidos, como um mercado referência que a gente sempre está apoiando, principalmente quando a gente fala de marketplace, é algo que a gente está muito olhando. E a China, obviamente, muito mais maduro. Inclusive, boa parte do nosso fornecimento de produto dos nossos marketplaces vem da China, né? Então a gente tem muito dessa referência e tem que olhar para isso, não dá para ignorar. Você sabe que quando eu comecei a vender online, isso representava, não o mercado de imóveis, o mercado no geral, representava 3%. Olha só.
né? Hoje aqui, olhando para isso, já estamos em 20% de um mercado pouco explorado ainda, né? E a gente, junto com o Mercado Livre, vem justamente para trazer mais amplitude para esse mercado que tem muito para crescer. Exatamente. Está longe de estar saturado, né? Muito longe disso. E mais importante, né, cara? Eu acho que é legal trazer que, assim, a gente, no Brasil, tem polos que trabalham com a parte moveleira com muita qualidade, né? Então, a gente sabe fazer móvel, o país tem, de fato, essa habilidade. Quando a gente pega ali as cidades de Ubá, de Arapongas, que são os nossos polos, são cidades extremamente tradicionais no país, que são realmente referência e distribuem e fornecem para todo o país. Então, a gente está falando de um mercado de alta qualidade que tem todo um espaço ainda para ser desenvolvido, para ser tratado com carinho. Porque eu acho que é isso que o Mercado Livre vem fazendo e não é de hoje, né? O Mercado Livre colocou a categoria de móveis como uma categoria ali referência da companhia em 2023. Então, desde 2023, a gente vem tendo vários movimentos do Mercado Livre em direção a ser uma plataforma acessível para os móveis. Então, quando a gente pensa na parte logística, por exemplo, que o Emerson estava trazendo, né? Até pouco tempo atrás, você teria que fazer 300 vendas tradicionais para conseguir ter a solicitação para fazer esse pedido. E aí o Projeto Polos vem como a primeira ação que quebra completamente essa barreira e dá acesso para que essas empresas conectem do momento zero, já tendo suporte para produtos pesados, né? Então vamos lá, uma empresa que entra no programa de Projeto Polos, ela consegue ter a liberação do envio de grandes pacotes logo na largada. Na largada. Não precisa nem ter feito venda. Isso aí muda tudo. Né? Exatamente. E eu acho que eu vou pegar um gancho só no que a gente trouxe ali de identidade e posicionamento, porque que eu costumo reparar, e aí a gente vai trazendo aquele ponto que o Thiago abordou da cultura. As empresas de imóveis, apesar de não entrarem no marketplace, elas costumam ter sites. Exato. Para mostrar o catálogo de produto, né? Porque o cliente ele precisa ver de alguma forma. Então, se ele não for até a loja, como ele vai ver isso? Ele vai ver através do site. E aí, como de fato eles não têm essa percepção, né? Não têm esse conhecimento, o Mercado Livre ele disponibiliza a ferramenta para isso, né? Então, hoje, dá para você criar sua identidade, colocar o posicionamento da sua marca dentro da minha página do Mercado Livre e construir ali, de fato, um site tão bem otimizado quanto você faria fora do marketplace do Mercado Livre. Vou pegar esse gancho, então. Boa. Vamos fazer o seguinte. Erlon, a gente já entendeu que boa parte do desafio é uma questão cultural que a gente consegue resolver tranquilamente, faz parte do nosso dia a dia. A gente já entendeu quais são as objeções de quem vende imóveis, certo? E a gente já reconstruiu tudo isso para que essas pessoas entrem nesse segmento com todas essas objeções resolvidas. Ok. Agora você entrou numa parte um pouco mais técnica, que fala de soluções que o Mercado Livre tem para que essas pessoas possam ter essa amplitude de mercado e tudo mais. Falando dessa parte técnica, assim, quais são os nossos desafios, o que a gente traz tecnicamente para essas empresas, né? E coloca no dia a dia delas para que elas tenham performance em venda? Tá. Quando a gente vai pensar sobre isso, Emerson, a gente tem que primeiro pensar na questão que a gente sempre traz de produto e oferta, né? Então, gerar a consciência de que o que vende no online não é o produto, é a oferta que você cria, e isso a gente pode adaptar para tudo, até para fora do online, acredito eu. Mas falando das questões técnicas, o projeto ele vai, de fato, ele vai acelerar, ele vai criar um atalho gigantesco para quem estiver fora dele, por exemplo. Então, como a gente trouxe, a questão da liberação logística dos produtos maiores, ela é feita na hora. O que a equipe costuma trabalhar, que vai ser ali de fato o maior lacuna de aprendizado, acredito eu, para os vendedores, é fazer toda essa parte de integração e gestão dos produtos. Então, o que precisa ficar entendido aqui, né? Para quem vai vender móveis online, é mais complicado do que para quem não vai vender hoje dentro do Mercado Livre, que vai vender produtos menores, tá? Então é isso que tem que ficar, não é móveis em si, são produtos maiores. Maiores, produtos de grande volume. De grande volume. Então, se você entra nessa categoria, como a maioria das lojas entram, eles precisam ter um RP, eles precisam ter uma integradora logística, eles precisam fazer com que a forma que eles anunciam se comunique com todos esses sistemas e que eles tenham ali transportadoras parceiras para conseguir fazer a cotação
de frete. E até um adendo, né? Você falou do precisa mesmo. Precisa porque mesmo. se você não tem, você não consegue usar a modalidade de envios grandes. Então você precisa ter um ERP, o que para muitas pessoas, né, que estão começando... É um desafio, É né? um desafio de fazer as configurações iniciais e nesse caso precisa estar tudo bem amarradinho. E aí, Mas só aí- para explicar o porquê disso, Sim. Emerson, desculpa te cortar, Não, mas o vamos lá. porquê disso é o seguinte, né? Para quem não sabe, se você vai vender um produto grande dentro do Mercado Livre hoje, o seu produto provavelmente ele vai ficar com BIN entrega. Ou seja, quem compra online não quer falar com o vendedor. O cara quer entrar, quer comprar rápido, quer se receber rápido. É tudo assim. E quer ter previsibilidade, Quer ter né? previsibilidade. O que a questão da configuração de integração, por que precisa de todos esses requisitos para vender os produtos maiores? Porque quando a gente atinge esse nível de configuração da loja, a gente vai poder ativar, né, o que a gente chama internamente de M1. Esse M1, ele é quando a gente configura um anúncio para que o comprador consiga visualizar na hora de comprar o anúncio já a data de entrega e o frete que ele vai pagar. Boa. Então, todos os dados de integração e das transportadoras parceiras já vão estar configurados com o RP dele, com o Marketplace. Na hora que o Zezinho quer comprar o sofá, ele vai entrar lá, ele já vai saber quanto que vai ser o frete, quando vai chegar para a residência, não gera essa dependência dele É a ter que falar com o famosa vendedor. cotação em tempo real, né? Exato. Ele E faz depois que ele compra compra também, ele passa a receber o histórico de envio daquela O venda. acompanhamento, né? é. Isso é importante Acompanhamento. demais. Exatamente. Mas deixa eu entender então. Nós estamos falando de empresas tradicionais que não têm a cultura do online. Aí você está me falando que o cara tem que ter um ERP, o cara tem que ter uma integradora, tabela logística. Como é que esse cara resolve isso? Ele entra no projeto com a gente ajuda ele. Não, mas deixa eu entender. Nós fazemos tudo isso para ele? 100% Sim. dessa configuração? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente passa para ele algumas opções, né? Então nós temos parceiros, empresas parceiras que prestam esse tipo de serviço, é totalmente autônomo a decisão do seller, né? Então ele decide com quem ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, e aí a partir disso a gente vai ajudando ele na configuração dos produtos, a gente vai fazendo esse intermédio com as integradoras logísticas na questão de tabela de frete, e também a gente faz a solicitação interna diretamente para o Mercado Livre para que seja feita a ativação do M1. Né? Porque não basta ele ter todas as configurações, ele precisa que o Mercado Livre libere esse modal logístico para ele lá. Então ele precisa ter tudo isso muito bem configurado para que o Mercado Livre possa liberar essa disponibilidade de modal logístico M1, e aí sim ele vai conseguir fazer isso. O que a nossa equipe faz é todo o intermédio entre os parceiros e as configurações propriamente ditas ali de criar os cadastros e subir isso dentro da plataforma. Legal. Então a gente resolveu aí controle de estoque para o cara, emissão de nota fiscal, malha logística. O que mais que a gente tem aí de desafio técnico para ajudar essa empresa a vender no Mercado Livre? Nesse sentido, a gente também faz a publicação dos anúncios, né? Então, inicialmente, o que a gente alinha com os sellers? A gente pede uma relação de curva deles. Então, se ele já vende no físico ou vende em algum outro marketplace, provavelmente ele já tem essa percepção. Então, para ser mais assertivo no projeto, né, a gente solicita ali os principais produtos de curva para que nosso time especializado faça uma pesquisa de mercado, entenda e faça uma boa construção de uma oferta assertiva, seguindo todo o protocolo de lançamento que a gente tem dentro da ECF. E a partir desse momento a gente começa a fazer toda a gestão da conta em cima daqueles anúncios que foram criados. É um trabalho a 4 mãos, Emerson. Então o time ele vai operar ali inicialmente nessas questões mais complexas. É óbvio que a gente vai precisar do seller para fazer a contratação e etc. Mas a gestão inicial, né, de publicação de anúncios e também fazer a gestão da publicidade é o nosso time que faz toda essa operação. Boa, até então o final vamos do lá. projeto. Excelente. Então, nós fazemos também alguns anúncios para ele. Sim. Mas vamos pensar que o seller ele tem que aprender a vender também. Né? Eu ia trazer exatamente essa visão, né? Eu acho que seria legal trazer para todo o pessoal qual que é o principal propósito do projeto, né? Então, o nosso papel como consultoria dentro do projeto é implementar e formar o vendedor. Então, a gente quer que, num período de 4 meses, que é o tempo de duração do projeto, a gente consiga colocar toda a operação no ar, colocar tudo que a gente precisa no ar e ensinar o vendedor a tocar esse barco, né? Não adianta a gente montar tudo, estruturar tudo e não saber, e na hora dali 4 meses eu pular do barco e deixar ele à deriva. Então, não funciona assim. A gente precisa dessa formação.
E aí, para isso, eu acho que a gente traz algumas outras vertentes que complementam isso, né? Então, o Erlon estava falando sobre a produção dos anúncios. Nós, né, temos ali na nossa consultoria, e para quem nos conhece já sabe disso, mas para quem nos conhece vou introduzir, a gente tem uma metodologia já muito bem validada no mercado, que a gente chama de Anuncia Hoje, Venda Hoje, que é um método de pesquisa do mercado, entendimento das oportunidades e criação de ofertas assertivas. Então a gente traz isso para dentro dos negócios, cria essa inteligência e também desenvolve o conhecimento desses vendedores em como fazer isso. Para isso a gente traz treinamentos ao vivo todas as semanas e também disponibiliza treinamentos online, além de fazer reuniões individuais com essas empresas. Então a ideia é que a gente de fato seja um braço ali de continuidade da empresa dele nessa nova frente comercial. Então quando a gente fala de digitalização, todo esse processo vai ser assistido. Então, tudo que ele precisar fazer, do momento que ele entra no projeto até os 4 meses de projeto, ele vai estar acompanhado. E se ele quiser seguir com a gente, vai ser um prazer a gente continuar seguindo essa história. Obviamente, assim como a gente tem empresas que já estão nessa jornada, né? Mas, então, toda essa parte de suporte, seja da parte de publicação, seja de dificuldades que você tenha com chamados, que acontece às vezes, né? Então, a gente tem esses casos, como o Erlon estava explicando, né? Se você abre a conta, o M1 ainda não está funcional, né? O envio de produtos grandes ainda não está funcionando e o cliente está ali com uma entrega combinar. Aí ele faz a venda, o consumidor cancela, a conta é bloqueada. E aí a gente precisa ir lá, abrir um chamado. Então toda essa parte de suporte e relacionamento junto do Mercado Livre para fazer esse intermédio para a tua empresa, a gente vai estar à disposição. Legal. E o que eu estou entendendo aqui, a gente carrega a empresa lado a lado, né? E sempre é um trabalho a 4 mãos, Sim, né? sim, Então a sim. empresa que não participa passa por muita dificuldade. Então aquela empresa que quer fazer acontecer, junto com a ECF, esse cara consegue. Você falou uma coisa interessante que é a gestão de publicidade. Isso. Né? Para quem começa a vender no Mercado Livre, existem vários desafios, como alguns que nós já trouxemos aqui. Um deles é saber fazer a gestão de publicidade bem feita. Né? E a gente sabe disso, o Mercado Livre entende isso também, e a gente sabe que as vendas através da publicidade são uma grande alavanca a publicidade, né? Como que funciona isso no nosso dia a dia? Quais são os processos que a gente aplica nessas contas, né, de sellers que estão no projeto para fazer o gerenciamento dessa publicidade? Nessa questão, Emerson, o Mercado Livre ele traz como um incentivo para o programa R$3.000 de bonificação a partir do 2º mês. Então o seller ele vai estar com a gente durante 4 meses. O primeiro mês ele é voltado para fazer a implementação da loja, fazer as configurações de sistema. A partir do 2º mês é quando o Mercado Livre entende ali que a gente está falando de performance. E aí é quando o bônus de R$3.000 é disponibilizado dentro da plataforma. A gente faz 100% da gestão de Product Ads da conta dele. Então, a gente tem um analista especialista que ele vai fazer toda a estruturação e vai seguir todos os protocolos para que esse bônus, né, seja gasto de forma inteligente e intencional naqueles produtos que a gente vem anunciando. Então a gente vai aplicando as estratégias de lançamento de produtos, fazendo as movimentações, entendendo a curva ABC dele conforme vai gerando as vendas, para que a gente tenha uma estrutura organizada e que faça sentido. Por quê? Complementando o que o Thiago falou, de fato, esse é um tópico que eu bato muito quando eu vou conversar com os vendedores, que o meu papel ali é fazer eles aprenderem também, né? Porque tem muito vendedor que entende que o fato de ter uma consultoria ele não vai precisar trabalhar, e não é essa a ideia. A ideia é que a gente consiga, na verdade, acelerar o processo. Então, se ele fosse demorar 2 anos para atingir o resultado, a gente quer atingir isso em 4 meses, porque nós já temos a expertise para fazer isso. E ele tem a expertise do lado dele. Então, a ideia aqui é a gente formar esses vendedores, porque quando a gente vai falar de bônus de publicação, e aí a gente vai entrar num ponto talvez um pouco mais delicado, que é o seguinte: o cara não vende online. Aí a gente monta a loja dele e disponibiliza um valor de ads. O ads, de fato, é uma das alavancas mais fortes do Mercado Livre hoje. Se nós fazemos uma boa gestão disso, quando a gente entregar o final do projeto para ele, com certeza a publicidade vai fazer vai ter uma parte ali do faturamento que é referente à publicidade, grande ou pequena, mas de fato vai existir. Então, nosso desafio é educar o seller para que ele possa fazer a gestão e que a gente também faça um gasto proporcional para que, ao fim, ele tenha ali, né, um valor de investimento já bem definido que ele deve seguir adiante para que ele não tenha uma queda de faturamento. Legal. Eu preciso enfatizar aqui também o fato
todas as empresas que estão no projeto são plugadas no nosso software. Sim. Né? Exato. E através desse software a gente consegue mapear todo o resultado financeiro da empresa. Né? Então, muitas vezes os sellers têm dúvida, será que está dando lucro, margem de contribuição, não está e tal. Então, o software ele é plugado na conta, ele puxa todos os dados sobre as vendas, o resultado financeiro sobre aquela venda, e a nossa publicidade ela é voltada para o lucro. Então, de todas essas vendas que aconteceram no canal de venda, nós vamos lá, detectamos quais são as vendas que trazem maior rentabilidade para aquele seller, e é ali que a gente vai colocar mais energia. Então, como você falou, é a publicidade inteligente, né? Sim. Em prol da lucratividade. Então, as pessoas às vezes confundem a publicidade com volume de venda, né? Eu preciso vender mais, faço publicidade. Tem a sua verdade nisso, mas, por um outro lado, a boa gestão é aquela que traz um bom volume de vendas e aquela que olha para a lucratividade. Aí eu vou trazer uma outra parte da conversa, né? Que eu sei que não é o tema, mas a gente não pode deixar de falar. Toda vez que a gente fala em publicidade, a gente precisa entender qual é o papel da publicidade, né? Porque a publicidade, ela não vende. E isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, né? A publicidade, ela é uma ferramenta de visibilidade. Então, ela vai trazer mais exposição para a tua oferta. Então, quando a gente traz ali que a gente tem uma metodologia que vai embasar a construção desse anúncio, é exatamente aí que mora a chave da gente ter uma publicidade funcional, junto, obviamente, com as boas configurações de uma campanha. Uma coisa que eu queria trazer, que às vezes a gente acaba não dando muita atenção para isso, mas para mim é algo muito valioso, né? Então, acabei não falando no começo, mas eu tenho formação de publicidade, então já trabalhei como designer e tenho muito essa questão de olhar para o visual das coisas, né? E quando a gente pensa em Mercado Livre, a gente tem a imagem de capa sendo algo que impacta muito na tomada de decisão, né? Então, principalmente quando a gente fala em publicidade e imagem de primeira capa e título, são 3 pontos ali que basicamente estão amarrados juntos, né? Então, literalmente, esses 2 pontos aí, eles impactam diretamente em como vai ser o teu custo de publicidade. Então, quando a gente olha para isso, eu gosto muito de trazer uma coisa que é nativa do mercado. Então, acho que a chave da gente estar entrando num processo de digitalização é entender quais são as forças já existentes daquele mercado. E quando a gente olha para móveis, por exemplo, é muito comum você já ter um catálogo com projetos 3D, imagens ambientadas e diversas coisas que são muito bem vistas quando a gente quer fazer uma venda, principalmente no produto agregado de alto valor. É um super ponto positivo do mercado Exatamente, de imóveis, né? É um mercado que já é maduro nesse sentido, né? Então você consegue trazer muito dessa inteligência já desenvolvida e que já é algo natural do mercado para dentro do nosso processo de integração. Então, o Mercado Livre até mesmo, quando a gente começou o projeto ainda não estava, mas desde que a gente iniciou o projeto para cá, o Mercado Livre já mudou o posicionamento dele para a parte de imóveis. Antes era primeira imagem fundo branco e agora a primeira imagem ela já é ambientada. Então você vê o quão de fato o Mercado Livre está trabalhando para chegar o mais próximo possível do que é o melhor processo para esse segmento. Então agora a gente tem ali as fotos ambientadas tendo uma importância ainda maior e que é algo que já é muito natural desse segmento. Então conseguir introjetar essa inteligência acelera demais o nosso processo e a gente consegue fazer anúncios realmente muito bonitos. Muito bons. E tem um complemento aqui que eu quero trazer, Erlen. Na verdade é uma pergunta que é assim, ele está trazendo a parte que a gente chama de criativo, né? A parte criativa do anúncio e tal. Só que para o pessoal de polos, a gente tem condição de trazer algo a mais ainda, né? Nessa parte de criativos, que é a descrição enriquecida. Isso. Fala um pouco disso, porque, cara, isso muda tudo. Muda. A parte de anúncios, né? A descrição enriquecida ela vai estar disponível para alguns vendedores, né? Existe um requisito ali que é a classe 21, classe 20, que é de fabricantes. Então, você tem que ter o registro da sua marca, você tem que fazer esse registro dentro da plataforma, se tornar uma loja oficial e dentro desse seu registro ainda tem que ter essa classe 20, que é de fabricante, para poder estar disponível para você. Certo. A descrição enriquecida ela vai ser, de fato, ali quando o comprador descer um pouquinho abaixo para conseguir ter as informações do produto. O vendedor vai conseguir incluir imagens, vai conseguir fazer um trabalho muito mais bem otimizado para mostrar e apresentar o produto dele para o comprador. E falando um pouquinho nessa questão de criativo, é muito importante, porque assim, apesar do pessoal do Polo ter uma base de imagens, ainda assim tem uma dificuldade dos que não têm as imagens. Porque, por exemplo,
eu não sou um fabricante. Eu compro do fabricante e ele me disponibiliza um catálogo com uma foto. E acontece. Então, tem que fazer um trabalho ali de inteligência, né? A gente disponibiliza criativos referências que apenas com uma imagem ele consegue ter alguns insights de como dar um zoom num ângulo, puxar uma informação. Criar os destaques necessários, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente teve um caso de um vendedor que ele vendia um puff que custava, acho que... era carinho o puff dele, R$450 mais ou menos o puff. É um preço elevado acima da média do que o pessoal vende dentro do Mercado Livre. Ele falou, pô, Erlon, o cara que mais vende um puff de 50 conto. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou competir com ele? Só que eu entrei no anúncio dele, tinha uma foto do puff com uma qualidade horrível. Eu falei, de fato, a sua matéria-prima deve ser melhor, o seu tecido deve ser melhor, deve ser tudo melhor. O seu produto deve justificar o valor dele. Mas quando eu entro no concorrente, tinha várias imagens, tinha vídeo. O do concorrente que custava 50 parecia mais bem produzido, entregava né? muito mais valor do que a oferta dele, que só conseguia identificar que poderia ter algum valor por conta do preço. Então não basta criativo. Ser melhor, tem que parecer melhor. Tem que parecer melhor. O Thiago falou isso. Não, foi você, eu acho. O cliente não compra o produto na internet, ele compra o anúncio. Foi ela mesmo para oferta. Né? Legal. Muito bom, excelente, cara. E só mais um ponto que eu acho que é chave da descrição enriquecida. Para quem não conhece, não sabe o que é descrição enriquecida, pesquisa iPhone aí no Mercado Livre, que a Apple, né, obviamente, eles usam isso. Então, basicamente, a descrição enriquecida vai permitir que você adicione imagens na descrição. Então, eu acho que isso daí é algo que é legal de as pessoas entenderem e só para ficar aí como dica para quem não conhece. Boa. Bom, Erlon, a gente sabe que esse projeto já é um sucesso. Eu acho que nós estamos desde fevereiro nesse projeto. Já passaram ali centenas de empresas, certo? E eu queria que você, tendo a oportunidade, trouxesse alguns casos, porque muitas vezes as pessoas estão nos ouvindo aqui, nos vendo, e não tem ali dimensão do que um projeto desse pode fazer para uma indústria, até mesmo para uma revenda, para uma fábrica, e não tem tamanho, desde o pequeno até as empresas que são referências nesse mercado, né? Vamos trazer alguns estudos de casos aqui. Tá bom, excelente. O que eu trouxe aqui, Emerson, para a gente mostrar hoje, foi um caso de Ubá e um caso de Arapongas. Tá. Né? Então, são duas empresas que não faturavam no Mercado Livre, não vendiam nada. Uma já até tinha experiência no online, mas não era no Mercado Livre. Eles não conseguiram vencer o Mercado Livre ainda. E aí a gente pode mostrar os dados aqui. Eu tirei um print antes e depois do projeto para mostrar. Eu queria aproveitar, então, que você também me dissesse essa jornada do antes e depois. Então, essa loja aqui é uma loja que está conosco, ela está chegando no seu último mês com a gente. Aqui é os dados da conta que a gente trouxe antes da gente ter entrado, deles terem entrado no projeto. Então, é uma conta que não faturava nada. E aí, só para deixar muito claro, para entrar no projeto, né, a empresa ela não pode, de fato, já ter vendido no Mercado Livre. Pode, mas tem alguns requisitos, que são 60 dias sem ter feito uma única venda ou não ter faturado acima dos 10 pedidos, né? Okay. Então aqui a gente tem a loja Chip que não faturava nada. Aí se o pessoal puder passar para o próximo, por favor. E aqui a gente vai ter os dados do desenvolvimento da conta como tá hoje. Então aqui o que eu puxei para vocês é o dado, né, de quando ela começou conosco até a data atual. Ela está chegando próximo aí quase a 1 milhão faturado durante o período do projeto. Nos últimos 30 dias ficou faltando esse slide, mas ela está em torno de 600 mil de faturamento. Então foi uma empresa que chegou com a gente. É óbvio que tem uma expertise deles, né? É aquilo que a gente trouxe. Aquele vendedor que de fato se interessa, se engaja pelo projeto, normalmente são os que geram mais resultado, independentemente do conhecimento, né? A vontade leva para lugares maiores. Então, nesse sentido, é uma equipe muito próxima com a gente, né, que conhece como desenvolver, como trabalhar. A gente foi implementando a nossa expertise e conseguimos atingir um resultado muito interessante. Então, deixa eu entender. Esse cara saiu do absoluto zero. Absoluto zero. Absoluto zero. Nada. Nada. E durante o período do projeto, ele faturou... Em menos de 4 meses, ele já faturou... Menos de 4 meses, 873 mil. Só que você falou um negócio bem interessante aqui. Obrigado. 873 mil. Só que você falou que nos últimos 30 dias esse cara faturou 600 mil. 600. Então ele já fatura daqui em diante minimamente 600 mil por mês. Sim. E a meta é a gente chegar nesse 1 milhão.
né? Fazer Exato. 1 milhão mês. Então você vê o poder do progredindo. online, né? É um negócio assim, que empresa que você monta e em 3, 4 4 meses te entrega Cara, um faturamento de 1 milhão por mês, cara. Cara, eu vou Não tem negócio que faz isso, cara. Eu vou trazer um case aqui, que eu acho que é legal, nem tava no roteiro, mas que é da Decoraper, que é uma empresa também que participou com a gente do projeto. E era uma indústria humilde, né? Pequenininha, mas pô, com muita vontade. Faturava ali como indústria mais ou menos uns 500 mil reais por mês. E a gente teve Não online. Não. Ah. A indústria como um todo. Negócio Todo o faturamento físico, do negócio negócio, todo o faturamento do negócio, da indústria, 500 mil reais. Então, uma indústria pequena quando a gente pensa, né, no tamanho das indústrias que a gente tem no Brasil. Ainda assim, no momento que eles entraram no projeto, eles também não tinham vendido. Na realidade, eles até tinham tentado no passado, não tinha dado muito certo, mas eles decidiram entrar no projeto e foi a primeira vez que eles, de fato, investiram nisso, né? E em 2 meses, eles tinham 100 mil reais de vendas no Mercado Livre por mês. Então, com 2 meses de projeto, eles conseguiram ter 20% de aumento de receita. E isso ser só do online. Então, basicamente, 20% da receita que a indústria tinha já foi, com 2 meses de projeto, se tornar algo que é Mercado Livre. É legal você trazer isso, porque às vezes a gente traz um caso como esse aí, que o cara vai faturar 1 milhão por mês, e às vezes o cara que é pequeno e está assistindo fala, então não é para mim e tal, não sei o quê. Enquanto esse é um caso que não, né? O pequeno também consegue ter um crescimento, um faturamento expressivo no negócio. E tem casos que eles querem fazer o Mercado Livre escalar para eles não dependerem mais do físico e ficar só no online. Acontece muito, porque é uma operação mais enxuta, é só online, os custos são menores e faz muito sentido. Sim. O outro caso que eu trouxe aqui, se o pessoal puder passar mais um por gentileza, é de uma outra empresa parceira nossa. Zero vendas também. Zero vendas, é a Baimobile, né? Eles entraram no projeto com a gente, eles já são de Ubá. Essa empresa é muito próxima da gente, né? Inclusive visitou a gente no escritório, nós visitamos eles na empresa deles. Sim. É uma empresa que saiu também do absoluto zero dentro do Mercado Livre, continua com a gente até hoje, né? Então eles já finalizaram o programa, mas eles continuam parceiros nossos e a gente tem os resultados do início do projeto até a data de hoje. Se o pessoal puder passar só mais um, por gentileza, aí a gente vai ter as informações. Tá, então essa empresa aí do período de fevereiro até agora, agosto, já ultrapassou os seus 2 milhões de faturamento. Então, do zero, faturou 2 milhões em 6 meses. Em 6 meses. Ele fez quase que 7 mil vendas, não, 7 mil unidades vendidas. E aí eu quero Em 6 meses. E aí eu quero fazer um adendo bacana sobre esse projeto, né? Que é uma empresa que já vendia online em outros canais de venda, não operava pelo Mercado Livre, porque nunca tinha conseguido, né, as aberturas necessárias que a gente já explicou, né? Já passamos aqui que tinha algumas travas, dificuldades. E atualmente, né, eles já vendiam online, como eu disse, e aí eles entraram no projeto. Quando eles vendiam só nos outros canais, eles tinham ali um resultado de algo próximo de uns 600 mil reais de faturamento proveniente das vendas online. A gente conseguiu, no mês passado, se eu não me engano, já ultrapassar essa marca apenas no Mercado Livre. Então, desde que eles entraram no projeto até agora, eles criaram um canal de venda que por si só superou os outros 9 canais que eles tinham online. Então, olha a potência disso, né? Olha a oportunidade que é disso. E óbvio que eles foram acelerados por nós, mas teve muito do trabalho deles em engajar com a gente. Agora, o ponto-chave e a cerejinha do bolo nesse projeto, né? É que o principal produto dessa empresa, o Curva A, que é o Curva A em todos os outros canais de venda, a gente ainda não conseguiu colocar para rodar dentro do Mercado Livre. Aí tem limitações técnicas e tudo mais, e é o tipo de serviço que a gente também apoia o vendedor a vencer essas barreiras, mas a gente teve esse resultado sem ter o produto Curva A. E um detalhe, essa empresa não é fabricante. Não, Eles são distribuidora. revendedores. Eles fabricam alguns produtos, eles fabricam, mas os produtos que são core o mesmo. core deles é revenda. A empresa de Arapongas que nós mostramos é um fabricante. Também com revenda. Também com revenda. Também com revenda. Ok, beleza. Isso. Então dá Você vê para que o ser... híbrido funciona bem, né? Mas dá para ser revenda, dá para ser fábrica e dá para ser os dois. E um ponto que o Thiago trouxe que é importante, quando eles entraram no projeto conosco e a gente soube que eles já vendiam em outras empresas, eles já faturavam X valor,
cara, ficou muito claro pra gente, pelo menos pra mim desde o começo, que assim, a minha meta é alcançar esses outros marketplaces. Se ele já faz isso em outro, por que não fazer aqui dentro? E a gente conseguiu chegar num ponto onde ultrapassou todos. Exato. Então, se você já vende no online, tem alguma... já está trabalhando com outros marketplaces que não seja o Mercado Livre, porque não conseguiu ainda destravar do Mercado Livre, pode ter certeza. Se você ultrapassar essa barreira, vai ser um canal de grande importância para você. Thiago, E só antes, né, de passar de tema, complementar um ponto do que o Erlon trouxe, que eu acho que é fundamental. Eu gosto muito de trazer para a galera que, assim, nós trabalhamos em conjunto com a inteligência que já é desenvolvida na empresa. Então, toda vez que a gente pega uma empresa que já tem uma cultura, já está mais adaptada para o venda online, a gente acha isso lindo. Porque para nós é uma janela de oportunidade de conseguir acelerar com muito mais força. Porque, como eu disse, já tem inteligência desenvolvida. Então, eu já sei o que é curva A, ele já tem uma noção de como funciona um processo de expedição, ele já está adaptado ao tempo de entrega. Então, tem algumas coisas que facilita, ou até mesmo ele já ter toda uma estruturação do ERP, de forma com que eu consiga subir toda essa operação em massa e ter uma assertividade, uma velocidade muito maior. Mas isso é um facilitador, né? É um o cara que não facilitador. tem isso também consegue do mesmo consegue da mesma forma. E aí eu né? volto ainda no mesmo ponto. Eu ainda gosto sempre de pensar que o cliente é a pessoa que mais sabe sobre o seu produto. Exato. Então, a forma mais rápida da gente ser assertivo é conseguir consumir essa inteligência de mercado que o cliente já desenvolveu. Thiago, jogo rápido, para resposta rápida, assim. Vamos pensar o seguinte: o que fez, na sua visão, qual é o ponto de conexão dessas empresas que tiveram sucesso no projeto, como esses exemplos? Nós temos, cara, muitos casos. Mais de 200 empresas entraram no projeto, então... Mas vamos, na sua visão, o que faz uma empresa ter sucesso no projeto? Cara, eu posso dizer que eu tenho clareza sobre isso, de que é, sem dúvida, o nível de engajamento. As empresas que colaram com a gente, que entenderam que o game era aprender tudo que a gente pudesse fornecer de conhecimento, foram as empresas que começaram a mudar o jogo delas de forma muito rápida. Qual é o ponto-chave, galera? Nesse tipo de projeto e na forma como a nossa empresa opera como um todo, a gente não se limita a executar o que tem para fazer. A gente sempre vai pensar o que a gente pode fazer a mais, o que a gente pode agregar a mais. E disso muito vem exatamente essa linha de trabalho, né, de que, como o Erlon trouxe, vocês podem vir e a gente pode fazer basicamente tudo. Sim. Agora, se a gente fizer tudo e vocês fizerem tudo também, aí a gente vai estar fazendo duas vezes tudo e com isso a gente consegue ter excelente. Muito mais velocidade, acertar muito mais e principalmente entender o que não dá certo. Porque vai dar errado, gente. Isso daqui não tem mágica. Ah, né? não gente... Não roda 100% não, lisinho? Não roda, apesar da gente... Ah, pensei que rodava... Nada dava errado. Não é assim? Não. Apesar da gente se esforçar muito, tentar ter o máximo de alinhamento, tem coisas que vão dar errado. E o ponto não tem problema dar errado. Exato. A questão a gente dar errado, a gente não aprender com isso, não fazer diferente, não tentar... E errar rápido, né, Thiago? Rápido, exatamente. E você, Erlon, qual que é a sua visão? A senhora não pode repetir. Não pode, eu ia falar igualzinho, Thiago. Mas eu acho que é o engajamento, de fato. Eu acho que a diferença de uma empresa que é engajada para que não é engajada... É que assim, por exemplo, a gente trouxe casos de resultados extraordinários aqui, né? Chegando a 1 milhão em 4 meses, mais de 2 milhões em 6 meses. É óbvio que essas empresas têm uma estrutura. E tem com ali... lucro, né? Temos que falar, sim, não é só faturamento. Não é só né? faturamento, tem margem, tudo é analisado. Então, é óbvio que elas talvez tenham uma estrutura que possibilitaram que elas chegassem até lá. Isso é negociável, mas quando a gente vai tratar com uma empresa que, apesar dele ter uma limitação de produto, de preço, se ele é engajado com um projeto, com certeza algum resultado ele vai atingir. Esse é o mais importante. E a partir do momento que a gente enxerga que o seu resultado é esse, se a gente quiser ir para além, a gente precisa fazer isso, aí já é uma outra conversa, né? Se o cara não está engajado, a gente não chega nem aí. Entende? Então, o engajamento, de fato, é onde vai fazer com que a gente consiga entender melhor o contexto e as limitações e o que a gente precisa fazer para escalar mais o negócio do seller. Quando ele não está engajado, ele pode ter todas as armas, o melhor preço, o melhor produto, ele pode ter tudo. Mas se ele não está comprado com a ideia, se ele não executa, se ele não gera consciência, ele não vai aproveitar disso tudo. E muitas vezes se esbarra, desculpa, Thiago, muitas vezes eu vejo que isso esbarra na questão cultural. Com certeza. Né? A empresa às vezes não compra a ideia do projeto porque ela já é uma empresa estabelecida,
tem muitos anos, já ganha muita grana, a coisa já roda, aí o cara não compra. Agora você pega um cara desse, com uma pujança, uma força dessa, Sim. e coloca um time engajado que quer fazer acontecer, junto com a ECF, que está ali para dar o apoio, junto com o Mercado Livre, que está liberando todas as alavancas, está fazendo tudo pro cara. É isso aí. Porra, não tem como dar errado. E aí eu acho que entra para falar que a gente... Para não falar que a gente falou a mesma coisa os dois na resposta, eu vou trazer uma outra que eu acho que é muito... caminha lado a lado. Na minha visão é isso. Porque você pode ter engajamento, mas você tem que ter um alto poder de execução. Porque as empresas que executam além do que é o que já está ali dentro da nossa proposta, do que é o nosso escopo, essas empresas elas conseguem gerar movimento que provoca a gente a fazer mais e mais e mais. Vou fazer 2 observações aí então. A primeira é, o cara ele tá lá para aprender. Acho que esse é o ponto. É isso. Né? E o cara ele tá lá para aprender e colocar em prática. Isso. Aí soma nossa inteligência com a nossa mão de obra, com a vontade do cara e a mão de obra dele. E a inteligência. E a inteligência de negócio que ele é o cara. O cara. Ele é o cara do negócio. Quando soma essas 2 forças, aí não tem para ninguém. E quando esse cara, na minha visão, ele faz aquilo que é pré-determinado, porque a gente passa para o cara o que ele tem que fazer. Mas quando esse cara vai além, quando ele compra o projeto, né? E quando ele entendi, vou fazer o que você falou e mais... É isso aí. Aí vai embora. E aí vai muito nessa linha do que você falou, né? Do aprender. Então eu comentei aqui que a gente disponibiliza uma plataforma de treinamentos online e que a gente tem treinamentos todas as semanas ao vivo. E tem um detalhe, né? A partir da... Eu não vou saber a data exatamente, mas todas essas empresas vão poder participar das mentorias diretamente comigo, né? Ah, sim, sim. Então tem a mentoria individual com o Erlon, Sim. tem os treinamentos todas as quartas-feiras online com Às o 19 Erlon horas. e com o Eric, que é de um outro time nosso, e a cada quinzena vai ter uma mentoria comigo ali, que é uma mentoria estratégica, né? Isso. Então, assim, A gente está expandindo o Tem muito acompanhamento. conteúdo. só não faz se não quer, É. não é isso? E aí eu acho que entra muito nisso, né? De você entender todas essas oportunidades de contato com a gente, explorar do ponto de vista de tirar as dúvidas, não deixar nenhuma ponta solta e também trabalhar muito forte nessa questão de, cara, eu tô com uma dor aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu posso pensar de diferente. E aí entra uma outra forma que a gente pode colaborar, né? Então, vamos pensar, meu cliente é um fabricante. E se eu entender o mercado dele, entender uma oportunidade de produção que ele pode fazer e ele está disposto a desenvolver esse produto? E a gente pegar e atender uma necessidade que o mercado não está. E é o tipo de coisa que, eu brinco, né? Os nossos clientes, eles não entendem que eles têm tudo que todo o resto do mercado quer ter. Tem. Que é a possibilidade de fazer, né, de ter o seu próprio produto. Exato. E um estoque quase que ilimitado. Isso, lógico, né? A gente tem distribuidores, a gente tem fabricantes, falando isso mais para os fabricantes. E vou além. Uma outra coisa que é chave, né? Uma vez que a gente entende tudo isso, entende as possibilidades, e aí eu acho que casa muito com a nossa metodologia, a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente entende, é que a gente consegue conversar com a mesma linguagem desse fabricante. A gente fez recentemente, a gente teve a oportunidade de dar palestras tanto em Ubá quanto em Arapongas junto com o Mercado Livre. E lá a gente trouxe uma visão, né? Acho que na nossa última palestra a gente conseguiu entender muito bem isso, conseguir trazer o paralelo de que a pessoa que tem uma indústria, ela já entende de processos. Ela só precisa entender que são novos processos para essa empresa. Processo voltado para online. Para o online. Então, assim, se a gente for desenhando paralelos entre o que é a cadeia de produção Fabril e o que é a cadeia de produção das ofertas online, a gente consegue criar similaridades que fica fácil para essa pessoa compreender o porquê da importância do processo. Boa. Porque essa, na minha visão, é o ponto-chave da coisa, né? No momento que você entende a importância de executar o processo, aí você faz ele com intenção, né? Você deixa de achar que é só um apertar de botões, você faz. Não, tô apertando Faz esse em botão prol do porque vai resultado. impactar daquela forma e tal. E eu acho que isso muda tudo. É intencional, né? Boa. Erlon, me fala uma estratégia do mercado moveleiro que na sua concepção funciona muito bem. Uma estratégia do mercado moveleiro que funciona muito bem.
Olha, Emerson, eu acho que é difícil escolher uma estratégia específica porque o conjunto da obra é o que vai ditar o todo, né? Não Boa. adianta, de fato, a gente ter ali, por exemplo, uma ótima logística e uma imagem horrorosa que eu não vou vender. Então, eu acho que o complemento de todas essas ações e essas alavancas é o que vai gerar o máximo de resultado. Se a gente quer entender o máximo de resultado do que eu posso agregar para minha oferta, então é você utilizar o máximo do ecossistema. É fazer aquilo que a gente chama de protocolo de lançamento. É eu fazer toda uma pesquisa de mercado, né? Fazer o CCPM, eu fazer um estudo, eu criar minha oferta com as melhores imagens que eu puder, subir os vídeos. Então, assim, eu aproveitar do que a ferramenta me oferece para eu criar uma oferta vencedora e colocá-la no ar, seguindo ali o que a gente trabalha de protocolo. Nós temos um grupo, né, da empresa, né, da ECF, em que o time posta ali os nossos resultados, né? E o Elon trouxe a questão do protocolo de lançamento. Sim. Protocolo de lançamento é uma característica da ECF. Fomos nós que construímos isso, é uma metodologia 100% nossa. E a gente ficou conhecido no mercado, como o Thiago já trouxe, por produzir um anúncio no dia e vender no mesmo dia. E dentro do polo moveleiro é muito comum. É muito comum. A gente publicar um anúncio no dia e vender no mesmo dia, né? Isso e os próprios vendedores, eles mandam mensagem. Eles aprendem isso, né? Eles aprendem, uma habilidade que se desenvolve, isso. né? Muito legal. Muito bom. E deixa eu fazer um complemento em relação a isso que o Elon estava trazendo, né? O quanto que entender essa regra do jogo é importante, né? Então ele falou, uso do ecossistema. Pô, isso é Entender demais. o que faz vender no marketplace é muito importante. Então você entender que ecossistema é o que faz o algoritmo entender o seu nível de engajamento junto à plataforma, muda tudo. Muda. Então, no momento que ele traz, né, o uso do ecossistema é entender a importância de estar numa central de promoções, de fazer um protocolo de lançamento que hoje é expandido, né? Então, até pouco tempo a gente falava muito sobre a questão de central de promoção e publicidade. Isso. E hoje a Agora, gente já tem abriu outras 6 pontos ações, de né? protocolo. Parte de envio para a lista de seguidores da minha Cupons. página, cupons. Então, já é um universo mais fácil, expandido. né? E aí eu ia trazer uma teclinha SAP aqui também, né? O Elon falou sobre a pesquisa CCPM. E eu acho que isso é um negócio muito importante. Talvez seja uma das coisas que a gente traz ali como o mais importante de trazer esse entendimento para quem não está acostumado com online, que é a pesquisa de conscientização de cliente, mercado e produto. Exato. Então, a gente passar por essas 3 etapas, entender quem é o nosso cliente, entender como o mercado se comporta e quem é quais são os benefícios desses produtos diferenciais, como eu conecto essas 3 pontos para fazer a oferta que o Erlon trouxe, é fundamental. Muda tudo. Muda tudo. Muito bom. Thiago, me fala uma coisa. Para quem é esse projeto? Cara, vamos lá. Então, o Erlon já trouxe um pouquinho ali, né, sobre algumas das regras que a gente tem para participação do projeto, mas esses projetos são para vendedores, fabricantes, distribuidores do ramo moveleiro, dos polos de Ubá e de Arapongas. A gente é um projeto para novos vendedores, então isso é muito importante, aí entra o que o Erlon trouxe, né? Se você tem uma conta que você já tentou vender no Mercado Livre, não conseguiu, essa conta está desativada, você pode sim participar desse projeto. Se você tem ali, está ainda fazendo as suas 10 primeiras vendas, você também pode participar desse projeto. E basicamente essas são as regras de limitação que a gente tem do projeto. Então, óbvio, eu sempre recomendo, se você está dentro desse perfil mínimo que eu te disse, né? Fabricante, distribuidor, revendedor do polo de Ubá ou do polo de Arapongas, vai preencher a aplicação para o projeto, que a partir dali a gente vai fazer um processo de triagem, o nosso time vai entrar em contato e vai acompanhar você no projeto e vai te dizer se você está apto ou não a participar e se não está, o porquê. Então acho que é muito legal porque a gente consegue garantir um processo bem transparente para quem preenche o formulário, entra para a aplicação e óbvio, é sempre legal a gente deixar claro, né? A aprovação não é nossa, ECF, é uma coisa que a gente precisa levar para o Mercado Livre, o Mercado Livre vai trazer as informações se está apto ou não de você participar. Uma vez que você está apto, a gente já dá início em todo o processo. Show. Então, para iniciantes, o cara pode até ter algumas vendas ali, pode, mas que ainda não tomou corpo o negócio. Se ele tem uma conta do Mercado Livre, ele não fez as 10 primeiras vendas, tá dentro. Tá dentro. Se ele já ultrapassou as 10 primeiras vendas, mas ele tá há 2 meses sem faturar nada, também tá dentro. E se ele nunca vendeu, nunca fez nada, 100% também tá dentro. Exato. Mas ele tem que ser CNPJ e da região de Ubá ou de Arapongas. excelente.
Gente, quais são os benefícios que o Mercado Livre traz para esse projeto? Bom, vai comigo essa? Boa, você mesmo. Então tá bom. Bom, esse projeto, como eu já comentei anteriormente, é um projeto que tem uma duração de 4 meses e a gente tem algumas separações ao longo desses 4 meses, né? Então, o primeiro grande, acho que, ponto positivo do projeto que eu posso trazer é o fato do Mercado Livre vir aqui chamar a nossa empresa e subsidiar, né, o nosso serviço para você que vai participar desse projeto. Então, esse é um projeto 100% gratuito, gente. Isso é muito importante dizer, a gente ainda não tinha falado aqui com essas palavras, né, no nosso programa, mas é um projeto que não tem custo nenhum para você que quer participar. O Mercado Livre, de fato, está investindo na sua empresa para que você possa estar na plataforma deles, estar no canal de venda deles. Então, uma vez que a gente tem isso posto, esse processo ele vai ter essa progressão mês a mês. O Erlon comentou, no primeiro mês é um mês de estruturação, setup, onde a gente vai entender quem é você, qual é o seu negócio, quais são os seus produtos, o que a gente precisa para pôr no ar, o que você já tem de estrutura. E isso é o primeiro mês. A adaptação é a implantação do negócio. A partir do segundo mês, a gente entra com os principais, né, benefícios ali, o que mais brilha o olho da galera, que é o bônus de publicidade. Então, a gente tem ali R$9.000 de publicidade distribuído em 3 meses a partir do segundo mês. Então, mês 2, mês 3 e mês 4, você tem esse incentivo do Mercado Livre. É um bônus que tem duração de 30 dias e expira. Então, o objetivo é que a gente, de fato, consuma essa publicidade. É uma forma da gente acelerar o negócio, principalmente trabalhando da forma como o pessoal já explicou, estruturando muito bem essas campanhas. Além disso, a gente tem também os eventos que o Mercado Livre faz dentro dos polos e o canal de atendimentos que ele tem ali com os novos vendedores. Eles também trazem alguns cupons exclusivos. Isso. E para vocês que vão estar participando, por estarem aqui com a gente também tem um cupom exclusivo nosso, que é da consultoria Platinum, que vocês também conseguem acessar. De central de promoção, né? Na central de promoção, exatamente. Isso. E... se eu não me engano, de benefícios assim mais pungentes são esses. Óbvio, liberação logística, a gente já comentou, sim, facilitada. E o acompanhamento. No meu ponto de vista, o acompanhamento da nossa consultoria, e aí eu não estou falando porque é nossa consultoria, eu estou pensando no programa Polos como um todo, né? O acompanhamento de uma consultoria Platinum é algo que é um investimento alto, né? A gente tem clientes que não estão com a gente dentro do polo e que, de fato, eles contratam o nosso serviço diretamente e a gente faz ali um cálculo de base, né? Se você for pegar o investimento que seria para contratar a nossa consultoria, mais esse bônus de publicidade, a gente está falando de algo próximo de R$40.000 que o Mercado Livre está investindo 40, diretamente. 50 mil diretamente que o Mercado Livre está colocando negócio dentro da sua empresa. Exatamente. E tem um lance, né? Eu sou empresário desde os 18 anos, né? Até antes, talvez. E você ter a maior empresa da América Latina querendo que você dê certo... não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E tem muita gente que passou a vida inteira, né? Você tem mais de 15 anos vendendo no Mercado Livre. Quando que você viu um negócio desse? Não, é a primeira vez que eu vejo o Mercado Livre com essa energia de ajudar as empresas a se destacarem, né? E nós estamos falando da empresa líder de mercado. Geralmente, como uma empresa é líder de mercado... sim, ela não tem essa vontade toda de correr atrás, né, de trazer. E o Mercado Livre pensa diferente. E esse projeto para nós é super desafiador e a gente curte demais. Bom, deixa eu fazer aqui então uma pergunta. Vamos considerar que quem está nos assistindo aqui ainda não é seller do projeto, está hesitando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Queria que vocês dois, começando pelo Erlon aí, trouxessem a sua visão, se esse cara deve ou não participar, e enfim, isso. Com certeza, Emerson, é uma baita oportunidade, mesmo que ele tenha algumas restrições com relação a talvez, né, má experiência que ele tenha tido com a ferramenta anteriormente, ou então, de fato, né, a falta de conhecimento de como gerir ela, é uma oportunidade, como o Thiago trouxe, de graça, né? Então ele não vai ter nenhum custo com relação a isso. Muitos até se questionam se de fato não vai ter o custo, né? Porque é muito bom demais, é bom demais, verdade, né? O santo desconfia, mas não, de fato é isso mesmo. Então, se você tem a possibilidade e quer conhecer, cara, não vai estar perdendo nada. Você vai ter uma assessoria que vai estar 100% do seu lado, apoiando e caminhando junto para que seja vencida essas barreiras que possam já ter existido ou que você imagina que vão vir a ter. E a gente vai colocar o negócio para rodar. Se não tem por que não participar. Eu não consigo pensar num motivo de eu, como uma empresa,
tendo produto, tendo a oportunidade de participar, não tá participando. Eu tô, né, desperdiçando a oportunidade aí, deixando dinheiro na mesa. Excelente. E aí, Thiago? Bom, agora eu vou olhar no fundo do olho do empresário de Ubá e de Arapongas e vou pedir para que vocês não deixem essa oportunidade passar. A gente brinca muito, né, na questão do cavalo, né? O cavalo da oportunidade passa. Você tem que estar preparado para subir. E a gente brinca aqui, óbvio, né? A gente fala, mas de fato nunca teve uma oportunidade tão clara para uma empresa entrar no Mercado Livre com tanta projeção de aceleração. De fato, é um momento onde a gente vive um movimento do Mercado Livre em trazer essa visibilidade, em dar atenção para o vendedor. E isso, óbvio, envolve muito aqui o nosso trabalho de consultoria, que, né, a frente que a gente interage junto do Mercado Livre é a frente, né, de desenvolvimento do vendedor. Então, a gente está aqui representando essa área. E a gente precisa trazer essa oportunidade como ela é. É uma oportunidade única. Não tem essa oportunidade no mercado. Tem milhares de pessoas que gostariam e pedem, clamam e tentam há muitos anos ter acesso a esse tipo de coisa. Então, não deixe essa oportunidade passar. É uma oportunidade gratuita. Você vai conseguir ter o acesso, o acompanhamento, a proximidade. Você tem o nosso compromisso que está aqui de peito aberto fazendo esse programa para apresentar o que é esse projeto e mostrar como ele já está revolucionando o mercado moveleiro no ponto de vista das vendas online. Então, com isso, fica o meu convite, o meu chamado, minha convocação para que você que está aí, que ainda não vende online, participe do nosso projeto, que você que está da região de Arapongas, de Ubá, se você tem um conhecido, divulgue essa informação, leve essa oportunidade para o próximo, porque o Mercado Livre está olhando com muito carinho para essas regiões. Então a gente já tem ali programado 2 próximos eventos aí, tanto em Ubá quanto em Arapongas. Nós vamos falar sobre Black Friday, trazer o que é a oportunidade disso. E aí eu queria botar aqui na mesa e deixar muito claro para todos vocês. Vocês ainda estão em tempo de aproveitar com o acompanhamento da nossa empresa. Não vai durar para sempre, né? Não, a maior data comercial do ano. Ainda está aí. Para uma empresa que entrar agora, ela pega a Black Friday acompanhada da nossa empresa. Sim. Então, olha a oportunidade que está na mesa para vocês. Excelente. Eu vou deixar o meu depoimento aqui, então, a minha manifestação. Olha só, vendo online há mais de 15 anos. Sou consultor há mais de 9 anos. Atualmente, nós temos a ECF Consultoria, que é referência no país em móveis. Então, hoje nós temos empresas que querem ter a ECF Consultoria ao lado para escalar os seus negócios e esses caras pagam uma boa grana para nós e a gente tenta ao máximo honrar essas empresas. O Mercado Livre a gente precisa nem apresentar, né? É esse monstro, né? O último slide que eu vi, Mercado Livre tem 106 mil colaboradores. Tá fácil de tocar essa galera. 106 mil colaboradores, a empresa mais valiosa da América Latina. Passou a Vale, a Petrobras. Sim. Então, vamos fazer um resumo desse cenário aqui, pô. Você é empresário. Tem a possibilidade de se conectar com a maior empresa da América Latina. Tem a possibilidade, não estou falando para me gabar não, mas tem a possibilidade de se conectar com a maior referência de imóveis do país em vendas online. Sim. Pô, se você é empresário deixar essa oportunidade passar, desculpa, cara. Você está vacilando muito. Tá dormindo. Tá dormindo demais. Na boa. Tô sendo muito honesto com você. Ó, tem empresas que imploram para oportunidade como essas e essas pessoas não têm esse acesso. Você sabe que eu vou te falar uma coisa, tem um problema isso ser gratuito. Tem. O problema de ser gratuito é que as empresas não dão o devido valor. É verdade. Você entende? Os caras não dão o valor. E por isso que a gente traz que a chave é o engajamento. É o engajamento. As empresas que dão valor têm resultados como esse. E esses caras criaram um negócio que vai escalar absurdamente daqui em diante. Não tem mais volta, é só ida. O cara aprendeu a operar com profissionais qualificados ao lado da maior empresa da América Latina. Cara, não faz sentido não fazer parte. Nós estamos aqui para te convencer disso. Sim. Porque, desculpa, você é muita burrada se não entrar num negócio desse. Sim.
Ah, mas eu sou muito grande, eu tenho tantos anos. Cara, isso não tem nada a ver, cara. E a gente se depara muito com isso, né? A gente acabou não trazendo muito esse tema na parte das objeções, mas é isso, né? Você pega essas grandes indústrias e aí a gente faz uma analogia aqui, né? Que é como se fosse uma grande empresa ou um próprio Mercado Livre, né? Imagina, 100 mil pessoas dentro da tua empresa, né? Colaborando ali para o desenvolvimento do negócio. Isso é um transatlântico. Uma empresa dessa fazer a curva leva muito tempo. Então, exatamente, um projeto como esse que a gente está vendo agora não nasceu agora. É um projeto que está sendo desenvolvido, pensado, criado, e agora a oportunidade está passando, né? Não vai durar para sempre. Não vai. Não vai durar para sempre. A janela é curta. Não é? Nós tivemos em outros polos que se encerraram rapidamente. Sim. A oportunidade está aberta aí. Houve uma extensão nessa, Houve uma extensão pelo sucesso do projeto, mas não vai durar para sempre. Não vai. Então, cara, a oportunidade está na mão. Você que é empresário sabe o valor da oportunidade. Quem é empresário sabe o quão é difícil construir oportunidades. Sim. Porque as oportunidades elas são construídas, certo? Para o empresário, e agora ela está batendo na sua porta. É só cair para dentro. E como o Erlon falou, as coisas não dão certo o tempo todo. Sim. Ninguém está vendendo aqui um morango do amor, né? Agora tá na moda, né? É o morango do amor. Ninguém está vendendo morango do amor aqui. Vai dar errado, mas aí o que acontece? A gente não larga o osso, a gente faz e faz até dar certo. E aí, eu acho que uma coisa que é muito legal de você que está ouvindo essa conversa, entender. Para nós, onde é que entra o lado da ECF, né? Nessa história toda, né? Os caras são bonzinhos e tudo mais. Não, na realidade é que assim, a gente importante. Só é remunerado nesse projeto se você tem sucesso. É assim que funciona. A dinâmica eu tenho metas internas, né? Então, a partir dessas metas internas, se eu não te entregar um resultado de faturamento X, o Mercado Livre não me remunera. Então é um jogo de ganha-ganha. O nosso interesse é fazer o seu projeto dar certo, porque é a forma como a gente também sustenta, né? Acho que o Erlon estava falando um pouquinho, né, sobre, não adianta você querer vender R$1 milhão se você não tiver estrutura para isso, né? E o Emerson sempre traz isso, né? Ninguém dá carona a pé. Então acho que é um pouco dessa lógica. E para nós é muito claro isso, de que o meu sucesso está no seu sucesso. Então o nível de engajamento do nosso lado, vocês podem ter certeza que vai ser muito alto. Boa. Tiago, me fala uma coisa. O cara está convencido agora, certo? Você não vai dar esse vacilo, vai deixar essa oportunidade passar. Beleza. Como que ele faz agora? Ele quer participar do projeto, como que ele se inscreve efetivamente? Bom, para você que está vendo esse vídeo no YouTube, esse videocast, vai ter um QR Code aqui na tela em algum lugar para você escanear, poder fazer a sua aplicação. Também na descrição a gente vai deixar o link. Se você estiver ouvindo isso daqui em plataformas de áudio como Spotify, Apple, seja qual for, também vamos deixar link na descrição. E também, se você for lá no Instagram, ou da ECF, ou do Emerson Facioli, e mandar Polo no direct dele, a gente vai mandar também a lista para você poder realizar a sua inscrição. Então ali é um formulário com algumas perguntas. Esse formulário ele já serve como um filtro qualificatório para a gente entender se sua empresa vai estar apta ou não. Óbvio, como eu disse, passa por uma análise do Mercado Livre, mas com as informações que a gente tem ali, muitas vezes a gente já consegue dar início no projeto. É super fácil candidatar, simples, então. Só clicar no link aqui, ou escanear o QR Code, exatamente, ou ir lá no meu Instagram e escrever Polos. Polos. Só isso? Só isso. Meu amigo, não vacila. Bom, gente, nós chegamos ao fim aqui. Quero muito agradecer a sua audiência por você estar assistindo isso aqui. Espero verdadeiramente que a gente tenha trago um conteúdo de valor, que você tenha entendido não só sobre os polos, mas sobre esse universo de venda no Mercado Livre. Realize a sua inscrição no projeto e espero que a gente possa trabalhar juntos. Certo? Tiago, muito obrigado. Se você quiser dar últimas palavras. Bom, queria primeiro dizer que eu estou muito contente com a gente estar fazendo esse programa muito aqui. Legal. É algo que a gente já vem planejando executar faz um tempo. E aí, acho que não tinha um tema melhor para a gente começar do que falar sobre esse projeto incrível. Quero dizer que assim, tem sido um desafio gigantesco, né? A gente vivenciar isso. A gente acredita muito no desenvolvimento contínuo, no aprendizado, e nós vivemos isso de cabeça, né? Então, a gente brinca bastante, né, que a gente dá muita cabeçada, vai entendendo como é que as coisas funcionam, e hoje a gente está conseguindo entregar um projeto de muita qualidade, onde a gente não
tá falando isso da nossa cabeça. A gente tem Sim, números, acompanhamentos, Sim. avaliações internas. Então, basicamente, eu tenho um trabalho onde eu tenho que prestar contas para a maior empresa da América Latina, Não né? é fácil. Então, a gente tem um nível de responsabilidade muito alto, né? A gente já chegou a atender mais de 150 empresas simultâneas, gerindo publicidade, publicação, aumentando o time, aumentando estrutura, tudo para conseguir atender vocês com o mais alto nível de qualidade. Então, é muito legal a gente estar tendo a oportunidade de ter essa conversa, trazer um pouco dessa jornada e principalmente documentar tudo isso, né? Para que outras pessoas tenham acesso, entendam, descubram e possam também ter a oportunidade de entrar num projeto como esse. Excelente. Erlon, antes de você falar, eu primeiro quero muito agradecer publicamente o seu empenho nesse projeto. Imagina. É verdade. Esse projeto é um sucesso em função da dedicação desse cara. Né? Então, assim, cara, primeiro, muito obrigado. Você honra a nossa empresa, né? Na sua dedicação, no seu empenho. E queria que você trouxesse aqui para os sellers, né? Primeiro, eu quero agradecer, Hermes, a oportunidade de estar aqui com vocês dois. De fato, se eu cheguei onde eu cheguei, né, muito graças a você, ao Thiago, me espelho muito em vocês para como levar o meu trabalho, a minha dedicação. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar abraçando esse projeto do Mercado Livre e, de fato, a gente está entregando bons resultados. É óbvio que o resultado ele é importante, né? Mas acho que a entrega, a dedicação e o que a gente conseguiu desenvolver internamente a partir disso vai ser tão valioso quanto, né? Os processos, estruturação, time, como o Thiago falou, atender mais de 150 empresas simultaneamente não é fácil, é desafiador, né? Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, muito feliz por o trabalho estar sendo reconhecido e estar gerando frutos positivos com relação a isso. Então, eu espero que a gente continue entregando mais resultados positivos como esse que a gente vem mostrando aqui na tela, que entre mais sellers para o projeto, que a gente continue trabalhando junto ao Mercado Livre, né, em novas oportunidades e que a gente venha desempenhando esse papel fantástico que a SF vem fazendo. Muito e também, um último comentário que eu queria fazer é de trazer o que, para nós, realizar esse projeto tem sido uma oportunidade muito grande, como o Erlon trouxe, de dar um próximo passo na nossa empresa, né? É verdade. Ter que lidar com esse nível de desafio, com esse nível de responsabilidade, é algo que faz com que a gente amadureça, né? Que a gente tenha Sim. que dar um novo passo em direção a coisas que a gente ainda não viveu. Então, a gente não estava planejando, né, no começo do ano ter esse desafio todo aí na frente, e a gente é muito grato pela oportunidade. Queria agradecer também ao Mercado Livre, né, pela parceria toda. A gente tem, né, diversas pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Não posso deixar de citar o Alex, que é o nosso principal ponto de contato. É um parceirão nosso, exatamente. Então, para quem sabe, já teve a oportunidade de estar em alguns dos nossos eventos que a gente faz nas cidades, a gente sempre está com o pessoal do Mercado Livre lá nos apoiando, participando, vivendo essa jornada junto, e o pessoal também está com... E eu queria deixar isso muito elucidado, né? O pessoal que está do lado do Mercado Livre envolvido diretamente nesse projeto também está com muita vontade de fazer isso acontecer. Muita vontade. Muito empenho. Então é algo que, de fato, assim, a gente fala, né, a 4 mãos, mas esse projeto é sem dúvida a 6 mãos. Porque não dá para deixar de considerar a galera que também está do lado de lá fazendo tudo para acontecer, seja o pessoal de categoria, seja o pessoal de Seller Dev. É um trabalho muito bonito que tem sido desenvolvido. Muito legal. Gente, muito obrigado. Um bate-papo muito legal. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu! Isso aí.